Vamos lá, o tema de hoje é documentos médico-legais, um resumo definitivo para quem está focado na prova de delegado. A ideia aqui é ser rápido e preciso, focando só no que as bancas realmente cobram, sem enrolação. E olha, não dá para brincar com esse assunto. É um dos temas que mais caem em medicina legal. De verdade. Saber esses detalhes que a gente vai ver agora, bom, pode ser o que separa um nome na lista de aprovados do tenta de novo no próximo. Então, vamos com tudo. Então, o nosso roteiro de revisão é esse aí. Primeiro, a gente entende o que são esses documentos, depois passa pela classificação com o macete pró-se-fico, mergulha no relatório, que é o principal, vê os detalhes de atestado, parecer e notificação, dá uma olhada em outros meios de prova e fecha com aqueles bizus finais para garantir o ponto. Bem direto. Ok, começando pelo começo, né? O que são, afinal, os documentos médico-legais? E por que eles são tão importantes a ponto de serem considerados a base da prova material no inquérito? A definição é simples, mas cheia de detalhes importantes. Pensa assim, é um registro, que pode ser escrito ou até verbal, feito por um médico. Mas não é qualquer registro. A finalidade dele é muito específica, ajudar a justiça. Ele serve como prova ou, pelo menos, como um meio de prova. É a medicina e o direito de mãos dadas. Certo. Mas aí vem a pergunta. Como é que a gente organiza essa sopa de letrinhas e tipos de documentos na cabeça? Para isso, existe um macete, um mnemônico que salva vidas na hora da prova. É o famoso Proceficonfo. É isso aí. A sigla é Procefico. Grava bem isso, porque vai ser a nossa bússola para entender a classificação. Então, o que significa Proceficou? É bem intuitivo, olha só. Proce, de procedência, que é a origem do documento. Fi, de finalidade, ou seja, para que ele serve. E co, de conteúdo, que é a natureza da informação que está ali. Procedência, finalidade e conteúdo. Fechou. Vamos detalhar o processo de procedência. Aqui a gente tem duas possibilidades. O documento pode ser oficial, que é aquele que uma autoridade, tipo delegado ou juiz, solicita. Esse tem fé pública, o que é importantíssimo. Ou ele pode ser oficioso, que é quando a iniciativa é de um particular, sem esse caráter oficial todo. Agora o FI, de finalidade. Para que serve o documento? Ele pode ter uma finalidade judicial, ou seja, vai ser usado num processo, seja penal ou civil, ou a finalidade pode ser administrativa, quando é para atender alguma exigência de um órgão público, por exemplo, para tomar posse num concurso. E para fechar o mnemônico, o CO de conteúdo. Aqui a gente analisa a natureza da informação. O documento pode ser idôneo, que é o ideal, né, verdadeiro, pode ser gracioso, que é aquele feito de favor, um jeitinho, pode ser imprudente, quando o médico faz sem o devido cuidado, e claro, pode ser falso, quando é intencionalmente incorreto, e aí a gente está falando de crime. Muito bem, agora que a gente já tem a classificação na cabeça, vamos focar no documento mais importante de todos, o relatório. E dentro dele tem uma pegadinha que as bancas amam, que é a diferença entre auto e laudo. Atenção total aqui, porque isso despenca em prova. Qual a diferença? É simples, mas decisiva. O auto é ditado, o perito fala e o escrivão escreve. Já o laudo é redigido diretamente pelo perito. Ele mesmo senta e escreve. É só isso, mas é o que a banca vai usar para tentar pegar a gente desatenta. Auto é ditado, laudo é escrito pelo perito. E tanto o auto quanto o laudo têm uma estrutura formal, bem definida. São essas 7 partes aí: preâmbulo, quesitos, histórico, descrição, discussão, conclusão e, por fim, a resposta aos quesitos. É um roteiro bem certinho. Mas dessas 7 partes, tem uma que é, de longe, a mais importante. É o verdadeiro coração do relatório. Qual seria essa parte? Exatamente, a descrição. É aqui que a mágica acontece. A descrição é o núcleo de tudo. É onde o perito vai detalhar de forma minuciosa tudo o que ele viu, sentiu, mediu. É a objetividade pura. E é essa parte que realmente transforma o trabalho pericial em uma prova robusta. É a fotografia dos fatos. Ok, saindo um pouco do relatório, vamos dar uma olhada rápida em outros 3 documentos que também são figurinhas carimbadas em prova: o atestado, o parecer e a notificação, cada um com sua particularidade. Primeiro, o atestado. Todo mundo conhece. É aquela declaração simples de um fato médico. Mas para nossa prova, o bizu é o seguinte: o atestado comum, do dia a dia, é um documento oficioso, particular.
O único que entra na categoria de documento médico legal de verdade é o atestado judiciário, aquele que o juiz ou o delegado requisita. Esse é o ponto. Agora, o parecer. Pensa nele como uma segunda opinião qualificada. Ele serve para responder a uma dúvida sobre um laudo que já existe. E aqui tem um bizu que vale ouro. Anota aí. Quem faz o parecer, o parecerista, não comete o crime de falso testemunho. Por quê? Porque ele não é perito oficial no processo. Ele está só dando uma opinião técnica. Isso é questão de prova certa. E temos a notificação. O nome já diz tudo. É uma comunicação que o médico é obrigado a fazer para a autoridade, geralmente por motivos de saúde pública, tipo uma doença contagiosa ou questões sociais, como um acidente de trabalho. E um detalhe super importante, uma atualização. Essa obrigatoriedade de notificar não vale mais para casos de dependência química. Fica de olho nisso. Para a gente ir fechando, vamos falar rapidinho de outros 2 meios de prova que podem aparecer: o prontuário médico e o depoimento oral. Olha só, o prontuário médico é aquele conjunto de documentos sigilosos do paciente. A regra é o sigilo, mas com uma ordem judicial, ele pode sim virar prova num processo. E o depoimento oral é quando o perito é chamado na audiência para explicar o laudo ao vivo, tirar dúvidas do juiz, dos advogados, traduzir o medicês para o juridiquês. Beleza, chegamos na reta final. Agora é a hora daquela revisão relâmpago, os bizus para martelar o conteúdo na cabeça e não esquecer mais. Primeiro bizu, o mais clássico de todos. Auto é o quê? Ditado. Laudo, escrito pelo perito. E a parte mais importante de qualquer relatório, a descrição. Ponto. Não tem como errar isso. Bizu número 2, que é outra questão batida de prova. O parecerista, aquele que dá a segunda opinião, não responde por falso testemunho. Lembre-se, ele não é perito oficial. Essa é uma informação que vale ponto. Bom, com essas ferramentas revisadas, fica a reflexão, né? Um documento médico legal não é só um pedaço de papel. A análise minuciosa dele pode literalmente mudar todo o rumo de uma investigação. É um poder e uma responsabilidade enorme nas mãos de quem almeja ser delegado. Vale a pena pensar nisso.